Fala galera, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Meu nome é Luciana Ramalho, eu sou professora de biologia e eu tô aqui hoje pra gente ter uma aulinha sobre relações ecológicas, mas nada de bad vibes, tá? Só relações positivas. Vocês já devem saber que existem relações ecológicas que são negativas, né? São aquelas onde alguém está saindo prejudicado. Aqui nas positivas, ninguém sai prejudicado. Esse é o lema. E aí a gente vai falar delas nesta aulinha. Meu nome é Luciana Ramalho e aqui tá minhas redes sociais, Instagram e YouTube, se você quiser me seguir. Lá tem muito material de estudo para biologia. Galera, então é o seguinte, quais são os tópicos, né? Que relações são essas? Primeiro a gente vai definir o que é uma relação ecológica e aí a gente vai entrar nas relações. Primeiro vamos falar das intraespecíficas. O que é isso? São aquelas que acontecem dentro da mesma espécie. Então, indivíduos da mesma espécie estão ali se relacionando e ninguém sai prejudicado. Só existem duas, sociedade e colônia, tá bom? Depois a gente vai falar das interespecíficas, e inter aqui significa entre, tá? Então, entre duas espécies diferentes. Aqui são três relações, né, principais. Oh, meu Deus do céu, aqui. São três relações principais e outras três que estão dentro dessa última, tá? Então, a gente pode entender como 6 relações ou 3, e aqui sendo um parente dessa última, tá? Parêntese dessa última. E aí, então é o seguinte, vamos primeiro definir a relação, né? Entre quem ocorre e o tipo de relação. É assim que a gente classifica as relações ecológicas, tá? Então vamos lá. Primeiro, entre quem ocorre, ou é intraespecífica ou é interespecífica. Isso eu já falei no início, tranquilo, né? Muito cuidado, gente. Vocês percebam que é só uma letra que muda, né? Do intra pro inter. E às vezes numa questão ele tá lá, te deu um exemplo, e aí ele quer que você diga a relação intra ou a inter, e dependendo das alternativas, você pode se confundir, tá bom? Então muito cuidado. Mesma espécie, intra, espécie diferente, inter, tá? Legal. E ainda assim a gente pode classificar em relação ao tipo de relação. Alguém sai prejudicado? Não, ninguém. Então é positiva. Alguém saiu prejudicado? Então vai ser negativa. Negativa também pode ser chamada de desarmônica e a positiva de harmônica. Muito fácil até aqui, né? Agora vamos lá, um resumo com todas as relações que existem, não só as positivas, tá? Todas as relações são essas aqui, ó. Vou ficar aqui, ó. Aqui tá a classificação, né? Primeiro as intra e aqui embaixo as inter, harmônica e desarmônica, harmônica e desarmônica. E aqui tá a listagem de todas elas. Aqui nesse cantinho eu coloquei um sinal representando mais quando for positiva, menos quando for negativa, e o zero, em alguns casos, é indiferente, tanto faz, tá bom? Vocês vão ver que isso também é possível. Aqui os nomes. Desses nomes, galera, acho que a maioria aqui já é conhecida, a gente meio que já ouviu falar da maioria desses nomes, mas acho que eu vou apontar, o mais difícil acho que é amensalismo, talvez comensalismo, deixa eu ver, acho que só, né? Talvez sociedade e colônia, mas a gente também fala. Vocês vão perceber que a maioria dos nomes a gente já fala no dia a dia, então não vai ser nenhum mistério. Esse costuma ser um tema muito fácil para você garantir seu ponto em questão. Então, quais que a gente vai ver nessa aula? Harmônica intra e harmônica inter. São só essas 5 que a gente vai ver hoje, tá bom? Vamos lá. Então, vamos começar? Sociedade. Sociedade a gente vai definir como? Só aqui na frente, ó. Sociedade de formiga, abelha, e aqui seria uma vespa, né? Eu não sei que desenho é esse. Formigas, abelhas e vespas, tá aqui escrito, ó. E cupins também. Formiga, abelha, vespa e cupim. São ótimos exemplos de sociedade, tá? Então são indivíduos da mesma espécie, só que eles não estão unidos fisicamente. Não existe uma união anatômica entre esses seres vivos. Esse é o mais importante que você precisa saber. Eles estão lá se ajudando. Nesses casos aqui, desses exemplos envolvendo insetos, a gente pode dar a denominação de heteromorfa ou homeomorfa. Muito tranquilo. Hétero significa diferente, né? Morfo é formato. Por exemplo, em abelhas, né, talvez seja o caso mais clássico, em formigas também, a gente tem um formato diferente para alguns indivíduos dessa sociedade. A rainha, a gente sabe que a rainha ela é nutrida de forma diferente ali das demais, por isso ela é maior do que as outras. Então, quando for assim, né, quando a questão te falar isso, você pode falar que é uma sociedade heteromorfa, tem diferenças no formato. Mas cupim, por exemplo, não tem isso. É todo mundo ali no mesmo formato, então é uma sociedade homeomorfa, tá bom? E aí cada um ali vai ter a sua função. Só que o principal que a gente precisa saber é isso aqui. Eles estão unidos, estão trabalhando juntos, estão sendo beneficiados,
mas eles podem se desgarrar um do outro, eles têm uma vida ali sozinho, né? Beleza. Quando eu falo de colônia, aí não. A colônia tem a união física, então ela é muito parecida com a sociedade, só que a diferença é a união física, tá bom? Também pode ser homo ou heteromorfa, pelos mesmos motivos. E aí o exemplo que a gente vai ter é um coral, uma caravela, que é um tipo de quinidário, ou um grupo de bactérias. Então perceba que em todos esses casos, cada um aqui é um indivíduo diferente, mas eles precisam estar unidos fisicamente para o modo de vida deles funcionar. Aqui também, cada um é um indivíduo. Claramente isso aqui é o quê? Heteromorfa. E aqui a gente já tem homeomorfa. A maioria dos corais, aqui é o coral cérebro, homeomorfa, tudo bem? Então, homo e heteromorfo é só se a questão te der alguma informação ali para você saber se alguém tem um formato diferente ou não, tá? Mas você, talvez seja legal lembrar desses exemplos. E a característica principal é essa. Tem que ter união anatômica, tá? Como que isso pode cair em prova? Vamos ver. As abelhas, elas apresentam 3 castas sociais. Operária, a fêmea estéril, que realiza o trabalho da colmeia, a rainha e o zangão, tá bom? Eles são encarregados da reprodução, o zangão. Essa divisão do trabalho se caracteriza como, vamos lá, é colônia sociedade. Tá falando de abelha, cada um tem uma função lá, é sociedade. Iso-heteromorfa, heteromorfa. E aí essas relações são intraespecíficas harmônicas. Questão tranquila, né? Então, podia aparecer numa prova aí pra gente. Vou fazer só um parêntese aqui, ó. Para quem gosta de ouvir documentários, né? Feitos na língua inglesa, documentário tipo Discovery Channel, assim, sobre a vida animal, talvez vocês já devam ter ouvido falar que na língua inglesa eles chamam colônia de formiga, tá? Eles falam colon. Mas assim, é outra língua, não significa, né? Poxa, então talvez seja... Não, pra gente aqui é isso. Colônia, formiga não é colônia, formiga é sociedade. Mas se estiver vendo algum documentário, eles chamam de colônia, tá bom? Mas é porque é uma diferença da língua, tá? Então não se confunda. Bem, agora vamos falar das relações, ó, mudei. Inter, o único exemplo, né, os únicos 2 exemplos de relação intraespecífica harmônica são isso, sociedade e colônia, a diferença está na união. Aqui a gente vai falar agora das 3 interespecíficas. Vamos começar pelo mutualismo, talvez seja o que mais cai no vestibular, galera. Mutualismo vem de mútuo, né? É uma ajuda mútua, onde os 2 são beneficiados. Só que agora eu tô falando de espécies diferentes, tá bom? Então, olha, é uma associação lá obrigatória. Então, são indivíduos que já estão adaptados, né? Eles evoluíram juntos de forma que um depende da relação que ele estabeleceu com o outro para sobreviver, tá? Exemplos clássicos, o líquen, a gente falou do líquen na aula de sucessão ecológica. O líquen, ele é uma associação entre um fungo e uma alga. São 2 seres vivos diferentes, mas eles precisam estar unidos fisicamente, né? Nesse caso aqui, não é que o mutualismo tenha que ser união física não, tá? Mas nesse caso eles estão. E um fornece, vamos lá, o fungo dá um substrato, que seria um solo, e a alga fica nesse solo, faz fotossíntese e dá nutriente para o fungo. Então o fungo dá o substrato e a alga dá o alimento. E aí um precisa do outro, porque eles ocupam locais onde nem havia vida antes. Então o líquen está sempre relacionado a um processo de sucessão ecológica, tá? E é um exemplo de mutualismo. Um outro exemplo que cai muito é esse aqui, ó. O gado, vacas, né, boi, ruminante, eles comem capim, certo? Só que o gado é mamífero, assim como nós. Nós não conseguimos quebrar a molécula de celulose do capim, por exemplo. A gente, quando come alface, a gente não consegue quebrar essa molécula para obter caloria, né? A celulose pra gente, ela funciona como uma fibra, então ela é importante, mas a gente não consegue extrair a caloria dessa molécula. Agora, o gado fica o dia inteiro comendo capim, como é que ele vai conseguir extrair essa energia, então? Tem bactérias no seu sistema digestório que vão quebrar essa celulose para a vaca. Então, para a bactéria, essa relação é necessária porque é a fonte de alimento dela, e para a vaca, é necessário que a bactéria esteja ali para que ela consiga ter a energia, né, o nutriente daquela molécula que ele comeu, tá bom? E o terceiro e último, também muito importante exemplo, são, né, os insetos polinizadores e as flores. Dependendo do tipo de flor e do tipo de inseto, é uma relação tão intrínseca já que acontece há tanto tempo e os 2 já estão tão adaptados que aquela flor só é polinizada por aquele inseto e aquele inseto só poliniza aquela flor. De forma que um precisa do outro, o inseto para se alimentar e a flor para se reproduzir. Então é necessário para que a vida daquele indivíduo aconteça, né, e exista em abundância. Esses 3 exemplos que eu dei são disparados os exemplos que mais caem, tá bom?
Então, é uma relação do tipo mutualismo, certo? Olha aqui, quais são elas? A imagem, né? Tá só ilustrando aqui os três exemplos que eu dei. Esse aqui é um líquen, a vaca e a polinização. Olha essa questão aqui pra gente, é uma questão da FUVEST 2023. Os gráficos mostram a variação da biomassa de duas populações, A e B, de uma planta herbácea, ao longo da sucessão primária. Em ambos os casos, em um dado momento, indicado no gráfico, essa seta aqui e essa seta aqui, aconteceu a chegada de indivíduos de uma outra espécie que interagem com essa planta na comunidade. Os dois tipos de interagentes, que poderiam causar os efeitos representados no gráfico para a população A e B, respectivamente. Então, vamos entender o seguinte. Aqui a população A. Estava vindo aqui, né? Aqui o tempo do processo. Quando eu coloquei um interagente, o que aconteceu com a população A? Aumentou. Então, para o A, esse interagente foi positivo. Para o B, olha aqui, a população estava aumentando. Coloquei esse intruso, a população diminuiu. Então, para o B, não foi legal. Então, respectivamente, vamos lá. Que tipo de relação poderia ter sido estabelecida aqui? Alguma positiva, né? Ó, já estamos aqui, deve ser a letra D, um tipo de mutualismo, né? Legal, poderia ser. E para o B, olha a opção D, herbivorismo. Será que foi algum ser vivo que comia a espécie B? Ele falou que é herbácea. Herbácea é uma erva, né? Uma planta. Poderia ser alguém que comeu B. Então, gabarito, a gente fica com a letra D. Tudo bem? Tô tentando mostrar pra você como é que esse assunto pode ser cobrado em prova. O que a gente fez aqui? Analisou o gráfico, entendeu a mudança que aconteceu nos dois casos e viu aqui qual resposta atenderia. Certo? Vimos o mutualismo. Agora eu vou te falar da protocooperação. É muito parecida com o mutualismo, mas tem uma diferença. Ó, ela é uma associação facultativa. O que significa ser facultativo? Depende. Pode acontecer ou não também. Ela não é obrigatória. Facultativo é não obrigatório. Seria uma definição mais correta, tá? Então, o que a gente tem aqui? A associação, os dois são beneficiados, igual no mutualismo. Só que olha os exemplos que eu vou trazer aqui pra você. Ó, já vou te mostrar a imagem. A anêmona, ela fica lá paradona, né? Se alimentando do que cai. Ela é urticante. Tem um peixinho que consegue viver ali dentro dessa anêmona. E aí ela fica protegida dos predadores e ela deixa cair comida que é bom para a anêmona. Relação boa para os dois. Interespecífica. Só que veja bem, o peixinho ele consegue viver fora da anêmona. Ele só é beneficiado quando está ali. Isso não aumenta a taxa de indivíduos na espécie. Ele é beneficiado para o indivíduo, não para a espécie. No mutualismo, a gente tem que visualizar que ele é um benefício para a espécie como um todo, para toda a comunidade que está ali. Aqui é um benefício mais individual, é legal, mas não é tão necessário assim. Outro exemplo muito comum é esse aqui, ó, dá pra ver? Passarinhos, né, que ficam, tem até um nome, será que tá aqui? Anum é o nome dele. É um passarinho que fica comendo carrapato do gado. Pro gado é bom, que fica sem o carrapato, e o passarinho ganha espetinho grátis, tá bom? Mesma coisa pro pássaro dentista, pássaro palito, né, que fica comendo o resto de comida da boca do jacaré. Olha como é que essas relações são legais, mas, poxa, vou voltar no exemplo anterior, olha esses exemplos aqui, isso é necessário para a sobrevivência da vaca, para a sobrevivência das populações de plantas. Então, no mutualismo, ele é muito mais necessário, muito mais importante, por isso a gente vai dizer que é obrigatório. Aqui, a gente fica com a palavra facultativa, tá bom? Porque se não acontecer, tudo bem, ninguém vai morrer por causa disso. Olha como é que caiu na UERJ de 2009, ó. O caranguejo, ele aumenta a sua proteção vivendo dentro de conchas, tá? Abandonados. E aí, isso permite que anêmoras, produtoras de uma substância urticante, já falei delas, fiquem em cima dessa concha. A anêmora ganha mobilidade, porque a anêmora não anda, mas quem tá andando é o caranguejo. Então ela se locomove, captura mais alimento e o caranguejo fica protegido. Como é que a gente vai chamar essa relação? Protocooperação? Tudo bem? Tranquilo? Faz sentido? Ele não precisa disso para sobreviver, mas é uma grande vantagem, tá? Perceba que normalmente, quando a resposta é para ser protocooperação, vestibular muito difícil vai botar mutualismo também, tá? Porque às vezes, alguém poderia alegar, mas vai que ele precisa disso para sobreviver. Então, na maioria das vezes, não vai ter as duas opções. Na maioria, mas não posso dizer que, né, sempre vai ser assim. Tranquilo, então, mutualismo e protocooperação? Tá. Vamos ver o último da aula de hoje? Quase o último. Comensalismo.
tá? Comensalismo talvez seja esse, né? Uma palavra que a gente não fala tanto, né? Mas o comensalismo ele é especial por quê? A gente vai ver aqui que as relações são boas para um e, ó, indiferente pro outro, tá? A relação aqui é essa, ó. Pensa que eu tenho um tubarão nadando, e fica os peixinhos em volta dele, só pegando o resto do tubarão. É mole? O tubarão tá nem aí, ele não é nem beneficiado nem atrapalhado. Mas esses peixinhos são beneficiados porque eles pegam essa comida, tá? Ou seja, comensalismo, tá? Se cai isso no vestibular, você vai ficar na dúvida entre mutualismo e comensalismo? Pô, tubarão tá tendo alguma vantagem? Não, então é comensalismo. Nesse caso aqui, ó, relação entre leão e hiena. O leão comeu, saiu fora. A hiena fica só ali atrás do leão. Quem já viu o filme do Rei Leão? A hiena fica ali à espreita, o leão foi embora, ela vai lá e come o resto do leão. O leão não tá nem aí pra isso, ele não é prejudicado, tá? E a hiena é beneficiada. Tranquilo? Olha como isso cai no vestibular. Caiu aqui, ó, vestibular em 2023, em recente. Eu fiz uma enxugada aqui. Um gráfico analisou o crescimento de duas espécies, 1 e 2, tá bom? O crescimento das espécies foi analisado conforme a figura. Então, olha aqui, as espécies isoladas e elas juntas. Elas isoladas, diga pra mim, aqui tá passando o tempo e aqui tá variando a quantidade de indivíduos. Como é que a linha em verde, né, espécie 1, variou? Aumentou o indivíduo, depois estabilizou com essa quantidade aqui, 80. E a espécie 2, estava aqui, uma quantidade de indivíduo, estabilizou aqui um pouco abaixo de 80. Lembra que aqui eles estão separados. Quando eles foram colocados juntos, olha o que aconteceu. Para um, mudou alguma coisa na vida do 1? Não mudou nada. Mas na vida do 2 deu um levante, hein? O 2 passou a ter uma maior quantidade de indivíduos. Então, para o 2 foi vantajoso. Para o 1, não. Então, como é que a gente vai dizer que essa relação se dá? Comensalismo. Porque ela foi positiva para um e indiferente para o outro. Se tivesse aumentado um também, aí seria difícil, né? Porque seria ou mutualismo ou protocooperação. A gente marcaria protocooperação. Porque eles estavam vivos e separados. Olha aí. Tá? Tô dando uma suposição aqui. Se esse gráfico continuasse aqui e os dois aumentassem, seria protocooperação, tá? Mas não é o caso, que o um ficou igual. Então, comensalismo. Lembra que eu te falei que tem 3 tipos especiais de comensalismo? Bem fáceis, ó. Olha esse, inquilinismo. Aqui a definição é a mesma. Bom para um e indiferente para o outro. Só que são casos especiais, ó. Aqui eu tenho inquilinismo. E a questão pode aparecer lá na alternativa, inquilinismo. Inquilino é alguém que mora dentro de outro ser vivo, mas sem prejudicar. Pepino do mar, ele serve de casa para um peixinho morar nele. O pepino do mar não tá nem aí. E o peixinho ganha o abrigo. Inquilinismo, tá? Olha como é que isso pode cair na natureza. Porosa das esponjas torna ela uma habitação. Ó, a questão vai te falar. Uma habitação ideal para crustáceos, equinodermos, tarará. Além disso, o caramujo e crustáceo tem tipicamente esponja grudada nas suas conchas e carapaças, os tornando imperceptíveis para predadores. Ó, ele tá falando de 2 coisas, ó. Primeiro ele fala que a esponja é uma habitação e depois ele fala que caramujos pegam esponjas para andar nele. Porque aí o caramujo fica camuflado e a esponja ganha comida. Então ele falou 2 coisas, tá? E aí nesse caso a esponja se beneficia. Então olha que questão interessante. Ele fala as relações presentes no texto são, e aí você entende que é respectivamente, ó. A primeira fala da habitação, é inquilinismo. E a segunda fala de uma ajuda mútua, protocooperação, né? Inquilinismo, a esponja com quem mora dentro dela. E protocooperação, o caramujo com a esponja grudada. Fechou? Gabarito letra B. Outro tipo, tá? Forésia. O que é forésia? Forésia tem a ver com deslocamento. É quando uma espécie se gruda na outra para se deslocar. Tem a ver com uma movimentação, tá bom? Então ela se desloca junto. O exemplo clássico é craca que gruda na baleia para passear por aí. Baleia não tá nem aí. Claro, né? Se for muita, talvez atrapalhe a baleia, mas na maioria das vezes não atrapalha. E aí ela pegou carona, forésia. E a última, talvez seja a que mais costuma cair, é essa aqui, epifitismo. Essa aqui cai bastante, por quê? Ela pode parecer que é uma relação ruim. Quando você vê uma bromélia em cima da árvore, às vezes você pode achar que aquela bromélia é um cipó.
O cipó, ele pega nutriente da árvore, ou né, alguns tipos de cipó, não todos, mas assim, se tiver uma planta parasitando, existem plantas que parasitam outras plantas e grudam nessa planta para pegar o nutriente dela. Existe. Mas uma bromélia em cima da árvore não é parasita. Ela só está lá, ela só fica em cima sem prejudicar, tá? Para pegar mais luz. A água que ela consome não é a água do tronco, é a água que cai nela. Tá bom? Então essa relação aqui é epifitismo. Se tiver no gabarito comensalismo, você pode marcar também, mas vai estar epifitismo. Cai muito em questão relacionada à vegetação, à planta, mas ele vai querer te confundir, para você achar que isso é parasitismo, tu não vai cair nessa, tá? As bromélias, olha como é que cai. As bromélias adaptadas conseguem captar luz, água e nutrientes, mesmo vivendo nas árvores. Isso porque elas pegam água de quem? Da planta vizinha? Do solo, gente, do solo, da chuva que cai na sua folha, né, gente? Pelo amor de Deus, tá bom? E aí, o último, trouxe um bônus aqui, que é o seguinte, isso que eu vou te contar, nem necessariamente cai como relação ecológica, tá? A gente normalmente estuda junto, mas isso aqui não é uma relação, digamos assim. As espécies podem nem nunca se encontrar, por isso que, quer dizer, se encontram, mas elas não estão se relacionando ali uma, né, e aí, amiga, tá? Pode estar cada um ali no seu local, né, próximo, mas não necessariamente junto. O que é isso? É um resultado, tá, de um processo evolutivo chamado coevolução, onde uma espécie tem alguma característica interessante, tá? E uma outra espécie que não tem essa característica interessante pode acabar tendo uma característica parecida, tá bom? Da estética dela, selecionada. Por quê? Vamos supor que eu tô falando de uma espécie venenosa. Vou dar logo um exemplo, ó. Deixa eu botar um exemplo aqui da cobra coral, ó. Pensa numa cobra coral. A cobra coral é venenosa. Tem outras cobras que estão para outra espécie de cobra que não é venenosa. Só que as que têm a cor parecida com a cobra venenosa acabam sendo evitadas pelos predadores, portanto, sobrevivem mais. E aí, a gente vê que elas estão sempre ali próximas no mesmo local, a coral e a falsa coral. Percebe que a falsa coral ela é beneficiada, né? Porque ela é evitada sem nem gastar energia produzindo um veneno. Enquanto que a coral gasta uma energia para produzir veneno. Não é fácil produzir veneno não, tá bom? A gente chama isso de mimetismo, uma espécie querendo imitar a outra. Só que uma é perigosa e a outra não. A outra só imita. Tem um outro tipo, já vou te falar dos nomes, tá? Não se estranha com o nome não. No outro caso é quando as duas são perigosas, tá bom? Só que uma sendo perigosa e a outra que é parecida também é perigosa, uma acaba reforçando o padrão de perigo da outra e as duas passam a ser evitadas. E aí beneficia as duas. Aqui só beneficia a falsa coral. Aqui as duas são beneficiadas. Se bem que aqui também as duas acabam sendo beneficiadas, né? Então, enfim, o que você precisa saber é que isso é um caso de mimetismo, uma espécie imitando a outra, relacionado a algo que vai lhe trazer vantagem. Mimetismo batesiano, agora eu vou falar a parte estranha, né? Batesiano é quando uma só é venenosa ou perigosa e mülleriano é quando as duas são perigosas, tá bom? Às vezes ele vai nesse nível de detalhe, tá? Mas na maioria das vezes não. Talvez seja a resposta só mimetismo, né? Vamos ver aqui, ó. Aqui a resposta é só mimetismo. Já dei, né? Tá falando da coral e da falsa coral. Isso cai no vestibular. A falsa coral não é peçonhenta. Que tipo de relação é essa? Mimetismo, tá? É um fenótipo, é uma característica, né, da estética dela vantajosa. Pra finalizar, trouxe uma questão aqui, ó, com todas as relações que a gente viu hoje, tá bom? Todas não, tá? Mas assim, algumas que a gente viu hoje, pra você me dizer onde que elas se encaixam. Vamos lá. Um organismo que come resto deixado pelo outro, comensalismo. Uma espécie que beneficia do outro sem prejudicar. Ah, tá, dando abrigo. Ah, então é inquilinismo, tá bom? O indivíduo da mesma espécie que vive junto e pode ter ou não divisão de trabalho. E aqui embaixo diz de uma mesma espécie que cooperam entre si com divisão de trabalho. Pode ter ou não divisão de trabalho, mas ele não disse que tá junto? Ó. Com divisão de trabalho, aqui ele não botou nem a questão do... Essa aqui é uma questão de vestibular. Aqui ele não colocou nem pra gente a característica principal, que é união física necessária ou não. Aqui ele colocou como
característica pra gente diferenciar, ó, vai saber, essas duas frases são iguaizinhas, ó. Cooperam juntos entre si e tem que ter, na colônia, tem que ter divisão de trabalho, né? Eles estão ali grudadinhos. Na 3, né, na sociedade, ele diz que pode ou não ter divisão de trabalho, tá bom? Isso também tá lá no slide. Mas normalmente o que o vestibular mais vai cobrar é o fato da união física ou não, mas bom que a gente já viu aqui o exemplo quando ele dá essa divisão ou não do trabalho. E as outras aqui a gente já tinha visto. Fechou? Fechou. Galera, fiquei na frente do obrigada, ó. Obrigada. Gente, essa é uma aula bem curtinha, né? Essas são as relações positivas que existem, mas eu te convido a não parar por aqui. Existe a aula de relações desarmônicas, né? Essa aula é a parte 1 de 2. Você precisa assistir a outra aula para conseguir acertar todas as questões de relações ecológicas. Então, te vejo lá. Valeu, obrigada. Tchau, tchau.